Plano de leitura bíblica, dia 22 de novembro, 1 Macabeus, 11 a 14 e Salmo 115. Salmo 115. Salmo: conservei a confiança ainda quando podia dizer, em verdade sou exatamente infeliz. Em meu pavor eu dizia, o homem é um apoio falaz. Mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo o que Ele tem me dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. É penoso para o Senhor ver morrer os seus infiéis. Senhor, eu sou vosso servo, filho de vossa serva. Quebraste os meus grilhões, irei oferecer-vos um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, teu recinto, ó Jerusalém. 1 Macabeus, capítulo 11. Declínio e morte de Alexandre. O rei do Egito reuniu um exército tão numeroso como a areia que cobre a praia do mar, bem como uma considerável frota, e por astúcia procurou apoderar-se do reino de Alexandre para anexá-lo ao seu. Chegou à Síria com palavras de paz. Por isso os habitantes das cidades lhe abriam suas portas e lhe vinham ao seu encontro, porque o rei Alexandre havia mandado acolhê-lo, já que era seu sogro. Mas Ptolomeu, logo que entrava numa cidade, deixava ali tropas para assegurar-se dela. Quando se aproximou de Azoto, mostraram-lhe o templo de Dagom, destruído pelo fogo, a própria Azota e os arrabaldes das cidades em ruínas, os cadáveres espalhados por terra e os restos calcinados daqueles que haviam sido queimados na guerra, postos em monte sobre seu caminho. Acusaram igualmente Jonatas, contando ao rei tudo o que ele havia feito, mas o rei guardou silêncio. Jonatas veio-lhe ao encontro com pompa até Jope, onde se saudaram mutuamente e ali passaram a noite. Em seguida, Jonatas acompanhou o rei até o rio chamado Eleutero e voltou a Jerusalém. O rei Ptolomeu estabeleceu assim seu poderio sobre todas as cidades, da costa até a cidade marítima de Seleucia, forjando maus desígnios contra Alexandre. Mandou dizer ao rei Demétrio, vem, façamos juntos uma aliança. Eu te darei minha filha, mulher de Alexandre, e tu reinarás no reino de teu pai. Lamento com razão ter-lhe dado minha filha, porque ele procurou matar-me. Acusava-o assim porque cobiçava seu reino. Retomou-lhe sua filha para dá-la a Demétrio, separando-se dele e manifestando-lhe assim sua inimizade pública. Ptolomeu entrou em Antioquia e cingiu-se com um duplo diadema, o do Egito e o da Ásia. Nesse interim, o rei Alexandre achava-se na Cilícia, cujos habitantes se haviam revoltado, mas, logo avisado, veio para travar combate. Ptolomeu fez sair seu exército, avançou com forças imponentes e o pôs em fuga. Enquanto o rei Ptolomeu triunfava, Alexandre chegou à Arábia para procurar ali um asilo, mas o árabe Zabdiel mandou cortar-lhe a cabeça e enviou-o ao rei do Egito. Ptolomeu morreu 3 dias depois, e as guarnições que ele havia posto nas fortalezas foram massacradas pelos habitantes das cidades vizinhas. Demétrio e Jonatas. Demétrio começou a reinar pelo ano 167. Nessa época, Jonatas convocou os homens da Judéia para atacar a fortaleza de Jerusalém e construiu com esse intuito numerosas máquinas de guerra. Imediatamente, alguns ímpios animados de ódio para com sua própria nação dirigiram-se ao rei e lhe contaram que Jonatas sitiava a fortaleza. Com essa notícia, ele irritou e, pondo-se logo a caminho, alcançou Ptolomaida. De lá escreveu a Jonatas que não atacasse a fortaleza e que viesse ter com ele o mais depressa possível,
para conferenciar com ele. Mas Jonatas, logo que recebeu a mensagem, deu ordem para continuar o cerco, e escolhendo algum dos mais antigos de Israel e alguns sacerdotes, entregou-se ao perigo. Levou consigo ouro, prata, vestes e inúmeros outros presentes e foi a Ptolomaida encontrar-se com o rei, ante o qual encontrou graça. Com efeito, ainda que alguns renegados de sua nação o combatessem, o rei tratou-o como havia feito seus predecessores e o exaltou à vista de seus cortesãos. Confirmou-o no sumo sacerdócio e em todos os títulos que ele recebera anteriormente, e o considerou como um de seus primeiros amigos. Jonatas pediu ao rei que lhe concedesse imunidade de impostos na Judéia e nos 3 distritos da Samaria, prometendo-lhe em troca 300 talentos. Consentiu o rei e escreveu a Jonatas sobre esse assunto uma carta assim lavrada. O rei Demétrio ao seu irmão Jonatas e ao povo judeu, saudações. Para vossa informação, enviamos também a vós uma cópia da carta que escrevemos a vosso respeito a Lástenes, nosso parente. O rei Demétrio a seu pai Lástenes, saudações. Resolvemos fazer bem à nação dos justos, nossos leais amigos, em vista dos seus bons sentimentos a nosso respeito. Confirmamos-lhes, pois, a posse do território da Judéia e dos 3 distritos de Aferema, de Lida e Ramataim, arrebatados da Samaria para serem anexados à Judéia. E todos os seus lucros pertencerão aos que sacrificam em Jerusalém, em lugar do tributo que a cada ano o rei cobrava dos frutos da terra e das árvores. Desde agora, deixemos-lhes liberalmente tudo o que nos cabe do dízimo e do imposto, a taxa das salinas e as coroas que nos eram dadas. Dessas vontades nada será anulado, nem agora nem nunca. Cuidai, pois, agora de fazer uma cópia e entregai-a a Jonatas, para que ela seja gravada e colocada na montanha santa. Viu Demétrio que a terra estava tranquila diante dele e que nada lhe resistia. Foi por isso que ele licenciou seu exército e mandou seus soldados cada um para sua casa, com exceção das forças mercenárias que ele havia recrutado nas ilhas estrangeiras. Com essa decisão, ele desagradou todas as tropas de seus pais. Todavia, Trifão, antigo partidário de Alexandre, verificando que todo o exército murmurava contra Demétrio, foi procurar Imalcuê, o árabe que estava criando Antíoco, o jovem filho de Alexandre. Instou para que lhe entregasse o menino, a fim de fazê-lo reinar no lugar de seu pai, contando-lhe tudo o que havia feito Demétrio e a hostilidade que seu exército nutria contra ele. E lá se demorou muitos dias. Nesse meio tempo, Jonatas mandou pedir ao rei Demétrio que retirasse as tropas que se achavam na fortaleza de Jerusalém e de outras fortalezas, porque elas guerreavam contra Israel. Demétrio mandou a Jonatas essa resposta: Não só farei isso por ti e por teu povo, mas cumularei de honras a ti e à tua nação, assim que tiver ocasião. Agora farias bem em me enviar homens em meu socorro, porque meus soldados me abandonaram. No mesmo instante enviou Jonatas a Antioquia 3.000 homens valorosos, que se ajuntaram ao rei, e este sentiu-se muito feliz com a sua chegada. Com efeito, os habitantes da cidade se uniram em número de aproximadamente 120.000, com o intuito de matar o rei. Este refugiou-se no seu palácio, e o povo, ocupando as ruas da cidade, começou a atacar. Então o rei chamou os judeus em seu auxílio, e todos se agruparam ao redor dele. Depois espalharam-se pela cidade, matando neste dia cerca de 100.000 homens. Incendiaram a cidade, apoderaram-se nesse mesmo dia de um numeroso espólio e salvaram o rei. Os habitantes viram que os judeus faziam da cidade o que eles queriam e perderam a coragem. Por isso, puseram-se a bradar ao rei: Dai-nos a mão e que os judeus parem de combater a nós e a cidade. Lançaram, pois, suas armas e concluíram a paz.
enquanto os judeus, cobertos de glória diante do rei e dos súditos, voltaram a Jerusalém com abundantes despojos. Demétrio conservou seu trono e todo o país ficou tranquilo diante dele. Todavia ele desmentiu sua palavra, separou-se de Jonatas e não lhe pagou mais benevolência com benevolência. Ao contrário, tratou-o muito mal. Campanhas de Jonatas por Antíoco VI. Foi após esses acontecimentos que Trifão chegou com Antíoco, que, apesar de jovem, ainda tomou o título de rei e cingiu-se com o diadema. Todas as forças que Demétrio havia despedido agruparam-se ao redor dele para combater este último, que virou as costas e fugiu. Trifão apoderou-se dos elefantes e conquistou Antioquia. O jovem Antíoco escreveu a Jonatas nesses termos: Eu te confirmo no cargo de sumo sacerdote, mantenho-te à frente dos 4 distritos e quero que esteja entre os amigos do rei. Mandou-lhe também vasos de ouro, utensílios, e concedeu-lhe autorização para beber em taças de ouro, para vestir-se de púrpura, para trazer uma fivela de ouro. Constituiu também seu irmão Simão, governador da região, que se estende da escada de Tiro até as fronteiras do Egito. Então Jonatas pôs-se em campanha, atravessou o país ao longo do rio e percorreu as aldeias. As tropas sírias juntaram-se a ele para lutar ao seu lado. Chegou assim a Ascalon, cujos habitantes saíram todos diante dele com sinais de honra. De lá seguiu para Gaza, que ele fechou suas portas. Investiu contra ela e pôs fogo nos arredores, depois de saqueá-los. Os habitantes de Gaza imploraram então a Jonatas que lhe estendeu a mão, mas tomou como reféns os filhos dos nobres e os enviou a Jerusalém. Em seguida, atravessou o país até Damasco. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham chegado a Cedes na Galiléia, com um forte exército, com a intenção de pôr fim à sua atividade. Foi contra eles e deixou na terra seu irmão Simão. Este acampou contra Bet-sur, combateu por muito tempo e a sitiou. Por fim, os habitantes pediram-lhe a paz. Ele concordou, mas os expulsou da cidade, da qual se apoderou para estabelecer ali uma guarnição. Jonatas acampou com seu exército perto do lago de Genezar e pela manhã muito cedo penetrou na planície de Assor. Logo, o exército estrangeiro avançou contra ele na planície e prepararam emboscadas nas montanhas. Enquanto o exército marchava reto para frente, as tropas de emboscada saíram de seu esconderijo e travaram a luta. Todos os homens de Jonatas fugiram. Não ficou nenhum a não ser Matatias, filho de Absalão, e Judas, filho de Calfi, chefe da milícia. Jonatas rasgou suas vestes, cobriu a cabeça com o pó e rezou. Em seguida, retornou à luta e fez recuar e fugir o adversário. Os seus companheiros que fugiam perceberam-no e, retornando para junto dele, perseguiram com ele os inimigos até Cedes e seu acampamento. Ali se estabeleceram. Naquele dia morreram cerca de 3.000 estrangeiros e Jonatas voltou a Jerusalém. Renovação das alianças. Jonas aproveitou-se das circunstâncias favoráveis e escolheu alguns homens, que enviou a confirmar e renovar a amizade com os romanos. Com esse mesmo objetivo, enviou cartas também aos espartanos e aos outros países. Os embaixadores chegaram a Roma e dirigiram-se ao Senado, onde disseram: O sumo sacerdote Jonatas e o povo judeu enviaram-nos a vós para a renovação da amizade e da aliança com eles como outrora, e deram-lhes para as autoridades locais um salvo-conduto, recomendando que os deixassem voltar são e salvos à Judéia. Eis a cópia da carta que Jonatas escreveu aos espartanos. O sumo sacerdote Jonatas, o conselho da nação, os sacerdotes e todo o povo judeu, a seus irmãos espartanos, saudações. Outrora, o sumo sacerdote Onias recebeu de Ario, vosso rei, uma mensagem que se dizia que ereis nossos irmãos, como comprova a cópia anexa.
Onias acolheu o enviado com honras e aceitou a carta, na qual havia referências à aliança e à amizade. Por nosso lado, embora não tenhamos necessidade dessas vantagens, tendo para nossa consolação livros santos que estão em nossas mãos, resolvemos renovar os laços de fraternidade e de amizade convosco, com receio de que nos tornássemos estranhos a vós, porque já decorreu muito tempo após vossa passagem junto de nós. Sem cessar em toda ocasião, nas grandes festas e em outros dias solenes, nós vos lembramos de vós nos sacrifícios que oferecemos e as nossas preces, como é justo e conveniente pensar nos irmãos. Alegremo-nos com o que ouvimos dizer de vós. Quanto a nós, viemos entre tribulações e guerras incontáveis. Vivemos entre tribulações e guerras incontáveis. Todos os reis que nos cercam nos têm combatido. Em todas essas guerras não quisemos, todavia, ser pesados, nem a vós, nem aos vossos aliados e amigos, porque temos por auxílio o socorro do céu. Com isso pudemos escapar dos nossos inimigos, os quais foram humilhados. Escolhemos, pois, Anumênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, e nós os enviamos para renovar com os romanos a amizade e a aliança de outrora. Do mesmo modo, encarregamo-los de ir saudar e de entregar-vos de nossa parte esta carta, que tem como objetivo reavivar nossa fraternidade. Teríamos muito prazer em receber uma resposta vossa sobre esse assunto. Eis a cópia da carta enviada outrora. Ário, rei dos espartanos, ao sumo sacerdote Onias, saudações. Achou-se num documento sobre os espartanos e os judeus que estes povos são irmãos e descendem de Abraão. Agora que chegamos ao conhecimento disso, faríeis bem em nos escrever sobre a vossa situação. De nossa parte vos escrevemos: vossos rebanhos e vossos bens são nossos, e os nossos são vossos. Enviamo-nos essa mensagem para que sejais informados disso. Soube Jonatas que os generais de Demétrio tinham voltado com tropas muito mais numerosas que anteriormente para guerreá-lo. Partiu, pois, de Jerusalém e marchou ao seu encontro no país de Emate, sem lhe deixar tempo para invadir seu próprio país. Mandou espiões ao acampamento dos inimigos. Eles regressaram e lhe contaram que os inimigos se preparavam para lançar sobre eles durante a noite. Ao pôr do sol, ordenou Jonatas e seus homens que velassem e empunhassem as armas prontos para o combate, durante toda a noite, enquanto ele postava sentinela ao redor de todo o acampamento. Ouvindo falar que Jonatas e seus soldados estavam prontos para o combate, os inimigos ficaram tomados de sobressalto e pavor, e retiraram-se, acendendo fogueiras em seu acampamento. Jonatas e seus companheiros viram queimar os fogos e não perceberam nada até de manhã. Puseram-se então a persegui-lo, mas não os apanharam, porque eles haviam atravessado o rio Eleutero. Voltou-se então Jonatas contra os árabes, chamados Zabadeus, e os derrotou, tomando seus despojos. Em seguida reuniu seu exército, alcançou Damasco e percorreu toda a região. Por seu lado, Simão investiu até Ascalon e as fortalezas vizinhas. De lá dirigiu a Jope e apoderou-se da cidade, porque ouvira falar que os habitantes tinham a intenção de entregar as fortalezas às tropas de Demétrio. Ele colocou, pois, ali uma guarnição para defendê-la. De volta a Jerusalém, Jonatas convocou os anciãos do povo e tomou com eles a decisão de edificar fortalezas na Judéia, de erguer muralhas em Jerusalém e de construir um muro elevado entre a fortaleza e a cidade para separá-la desta, isolá-la completamente e impedir que ali se vendesse ou comprasse alguma coisa. Formaram-se grupos para reconstruir a cidade, os quais ergueram de novo o muro da torrente do lado leste e restauraram a parte cognominada Cafenata. Simão edificou Adida em Cefela e a muniu de portas e ferrolhos. Jonatas prisioneiro. No entanto,
Trifão planejava reinar sobre a Asa, tomar o diadema depois de matar o rei Antíoco, mas receava que Jonatas não o permitisse e combatesse seus esforços. Por isso procurou apoderar-se dele e eliminá-lo. Partiu, pois, para Bet-san. Jonatas saiu ao seu encontro e atacou Bet-san com um exército de 40.000 homens de Escol. Vendo que ele se aproximava com um numeroso exército, Trifão receou lançar-lhe a mão. Recebeu-o com honras, apresentou-o a todos os seus amigos, ofereceu-lhes presentes e ordenou às suas tropas que lhe obedecessem como a ele próprio. Depois disse a Jonatas: Por que motivo fatigaste todo esse povo, uma vez que não estamos em guerra? Envia-os de volta às suas casas e escolhe alguns para ficarem contigo. Após isso te acompanharei a Ptolemaida e te entregarei a cidade e as outras fortalezas, o restante das tropas e todos os funcionários. Depois eu partirei, porque foi para isso que vim. Jonatas confiou, fez o que ele dizia e reenviou as tropas que regressaram à terra de Judá. Reteve, todavia, 3.000 homens, dos quais enviou 2.000 a Galiléia e conservou consigo 1.000. Mal havia Jonatas entrado em Ptolemaida, os habitantes da cidade fecharam as portas, prenderam-no e passaram-no a fio de espada todos os que estavam com ele. Por sua vez, Trifão enviou a Galiléia e à grande planície um exército e cavalaria, para esmagar os que Jonatas para lá enviara. Mas estes, ouvindo dizer que Jonatas fora preso e morto, com todos os companheiros, encorajaram-se mutuamente e marcharam em boa ordem, prontos para o combate. Seus perseguidores viram que eles queriam defender sua vida e regressaram, enquanto os judeus entravam de novo, sãos e salvos, na terra de Judá. Choraram Jonatas e os seus foram tomados de grande inquietude, e todo o povo caiu na desolação. Todos os povos circunvizinhos procuravam oprimi-los, dizendo entre si: Eles não têm ninguém para comandá-los e nem para socorrê-los. Agora é o momento de atacá-los. E destruiu sua lembrança dentre os homens. Simão sucede a Jonatas. 1 Macabeus, capítulo 13. Simão foi informado de que Trifão havia organizado um poderoso exército para vir à Judéia e devastá-la. Vendo o povo amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhe a palavra nesses termos: Vós mesmos sabeis bem o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos feito, pelas leis e pelo santuário, assim como as guerras e as dificuldades que temos suportado. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel, e que fiquei sozinho. Deus me guarde agora de poupar minha vida, quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor que meus irmãos. Por isso serei o vingador de meu povo, do santuário de vossas mulheres e vossos filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. A essas palavras os ânimos inflamaram-se, e todos responderam gritando: Tu és o nosso chefe em lugar de Judas e de Jonatas, teus irmãos. Combate por nós e faremos tudo o que disseres. Então Simão reuniu todos os que podiam lutar, apressou-se em terminar os muros de Jerusalém e fortificou o recinto. A Jope enviou Jonatas, filho de Absalão, com consideráveis tropas. Jonatas expulsou seus habitantes e instalou-se na cidade. Todavia, Trifão partiu de Ptolemaida com um numeroso exército para invadir a Judéia. Trouxe consigo Jonatas como prisioneiro. Simão, por sua vez, acampou em Adida, em frente à planície, informando que Simão havia ocupado o lugar de seu irmão Jonatas e se aprontava para combatê-lo. Trifão enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Guardamos teu irmão por causa do dinheiro que ele deve ao tesouro real em vista das funções que exercia. Envia, pois, agora 100 talentos de prata, para que, uma vez livre, não abandone nossa causa. Manda também 2 de seus filhos como reféns, e nós o deixaremos ir.
Simão percebeu que essas palavras eram falsas, mas mandou buscar o dinheiro e os filhos com receio de cair na hostilidade do povo, que poderia dizer: foi porque eu não mandei o dinheiro e os filhos que Jonatas morreu. Remeteu, pois, o dinheiro e os filhos, mas Trifão quebrou a palavra e não libertou Jonatas. Depois pôs-se ele a caminho para entrar na Judéia e devastá-la, fazendo um rodeio pelo caminho que conduz a Adora, mas Simão se apresentava diante dele em todo lugar por onde passava. Por seu lado, os ocupantes da fortaleza enviaram a Trifão mensageiro, pedindo-lhe que ele apressasse a ir ter com eles pelo deserto e lhe fornecesse víveres. Trifão aprontou sua cavalaria para partir naquela mesma noite, mas havia ali muita neve, e ele não pôde encetar o caminho. Partiu, todavia, foi à região de Galaade. Quando chegou perto de Bascama, matou Jonatas e o sepultou. Em seguida retrocedeu e voltou à sua terra. Simão mandou recolher os restos de seu irmão Jonatas e o sepultou em Modim, cidade de seus pais. E todo Israel chorou abundantemente e conservou o luto durante muitos dias. Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, Simão edificou um monumento grandioso com pedras polidas, na frente e por trás. Ergueu ali 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Colocou nela ornamentos e cercou-as com altas colunas, sobre as quais, para a eterna lembrança, colocou muitas armas e junto a essas navios esculpidos, que podiam ser vistos por todos que se achavam no mar. Tal foi a sepultura que ele construiu em Modim e que existe ainda hoje. Tratado de paz com Demétrio. Trifão, que servia o jovem rei Antíoco com duplicidade, mandou assassiná-lo, reinou em seu lugar e usurpou a diadema da Ásia. Ele causou muito mal ao país. Simão reergueu as fortalezas da Judéia, muniu-as com torres altas, com grandes muros e portas, e ferrolhos, e as abasteceu com víveres. Escolheu mensageiros e enviou-os ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse o país, porque Trifão o havia submetido inteiramente à pilhagem. O rei Demétrio mandou-lhe sua resposta e escreveu-lhe nesses termos: o rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e aos judeus e ao povo judeu, saudações. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes, e estamos dispostos a concluir conosco uma paz sólida, bem como a escrever aos funcionários que nos dispensem dos impostos. Tudo o que foi decidido a vosso favor está confirmado, e as fortalezas que construístes são vossas. Nós vos perdoamos todos os erros e as faltas cometidas até o dia de hoje. Renunciamos à coroa que nos devíeis, e se existem ainda em Jerusalém outras dívidas a pagar, não se paguem mais. Finalmente, se existem entre vós alguns que sejam aptos a se alistarem em nossa guarda, que eles sejam e que a paz reine entre nós. Foi no ano de 170 que o jugo dos pagões foi afastado de Israel. O povo começou a datar os atos e os contratos dos primeiro ano de Simão, sumo sacerdote, chefe do exército e governador dos judeus. Nessa época, Simão marchou contra Gazara e cercou-a com suas tropas. Construiu uma torre móvel, levou-a para perto da cidade e atacou uma das torres e apoderou-se dela. Da torre móvel, os soldados lançaram-se na cidade, causando ali uma grande confusão, de modo que os habitantes, com suas mulheres e filhos, apareceram sobre muros, rasgaram suas vestes e pediram com altos brados a Simão que os poupasse. Não nos trates conforme nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão perdoou-os e não prosseguiu o ataque. Não obstante, expulsou-os da cidade e mandou purificar todas as casas onde achavam os ídolos. Em seguida fez sua entrada triunfal, ao som de hinos e de cânticos de louvor. Fez desaparecer dali toda a impureza e trouxe de volta os habitantes fiéis à lei.
fortificou-a e construiu para si mesmos uma morada. Os ocupantes da fortaleza de Jerusalém, que não podiam sair para ir à cidade comprar e vender, achavam-se numa grande miséria, e um bom número deles morreu de fome. Suplicaram a Simão para que lhes concedesse a paz. Ele a concedeu, mas os expulsou de lá e purificou a fortaleza de todas as suas contaminações. E entrou nela no dia 23 do segundo mês do ano 171, com cânticos e palmas, harpas e símbolos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. Ordenou também que este dia fosse celebrado a cada ano com regozijo. Fortificou a montanha no templo, na parte próxima da fortaleza, e habitou ali com seus companheiros. Em seguida, verificando que o seu filho João se tornara um homem, confiou-lhe o comando de todas as tropas, e João foi residir em Gazara. Governo de Simão. Pelo ano 172, o rei Demétrio reuniu suas tropas e partiu para a Média, para ir organizar um exército de socorro na sua luta contra Trifão. Mas Arsaces, rei da Pérsia e da Média, informando de que Demétrio havia entrado no seu território, enviou um de seus generais para pegá-lo vivo. Partiu, pois, este desbaratou o exército de Demétrio e apoderou-se de sua pessoa. Enviou-o a Arsaces e este o encarcerou. Na Judéia reinou a paz, enquanto viveu Simão. Ele procurou o bem-estar de seu povo e este se agradou do seu poder e reputação. Com toda a glória que adquiriu, tomou Jope como porto e construiu um acesso para as ilhas do mar. Ampliou as fronteiras de seu povo e estendeu sua autoridade sobre todo o país. Repatriou muito dos judeus prisioneiros do estrangeiro, apoderou-se de Gazara, de Bet-sur e da fortaleza de Jerusalém, que purificou de suas impurezas e ninguém ousava opor-lhe resistência. Cada um cultivava em paz sua terra, o solo lhes dava suas colheitas e as árvores dos campos seus frutos. Os anciãos assentavam-se nas praças públicas e entretinham-se como o bem comum. Os jovens revestiam-se de troféus e de equipamentos de guerra. Simão forneceu víveres às cidades e tomou resoluções para edificar praças fortes, de modo que em toda a parte até as extremidades da terra celebravam-se seu nome. Estabeleceu a paz em seu país e todo o Israel exultava. Cada um podia apresentar-se sobre sua parreira ou figueira, sem recear o inimigo. Não houve ninguém para atacá-los, e os reis nessa época foram abatidos. Protegeu os humildes do seu povo, zelou pela lei e exterminou os ímpios e os perversos. Contribuiu para o esplendor do templo e enriqueceu o tesouro. A notícia da morte de Jonatas chegou a Roma e também a Esparta, provocando grandes pesares. Mas logo que os romanos e os espartanos souberam que seu irmão Simão se tinha tornado sumo sacerdote em lugar e governava o país com as cidades que ali se achavam, escreveram-lhe em placas de bronze para renovar a amizade e a aliança, outrora concluída com seus irmãos Judas e Jonatas. Essas mensagens foram lidas diante da Assembleia em Jerusalém. Eis a cópia daquela que enviaram os espartanos. Os arcontes da cidade de Esparta, ao sumo sacerdote Simão, aos anciãos e aos sacerdotes e ao povo judeu seu irmão, saudações. Os mensageiros que enviastes ao nosso povo contaram-nos vossa celebridade e glória, e nós nos regozijamos com sua chegada. Nós consignamos como segue a proposta que eles fizeram às deliberações do povo. Numênio, filho de Antíoco, e Antípatro, filho de Jasão, vieram a nós, da parte dos judeus, para renovar sua amizade conosco. Pareceu bem ao povo recebê-los com honra e depositar uma cópia de suas palavras nos arquivos públicos, para que ficasse na memória do povo de Esparta. Sobre isso enviamos uma cópia a Simão, sumo sacerdote. Em seguida, Simão enviou a Numênio a Roma um grande escudo de ouro
que pesava 1000 minas para firmar aliança com os romanos. Estela de honra. Quando o povo foi informado disso tudo, disse que o sinal de reconhecimento daremos a Simão e a seus filhos? Ele mesmo, seus irmãos e a casa de seu pai mostraram-se valorosos, venceram os inimigos de Israel e asseguraram-lhe a liberdade. Gravaram, pois, uma inscrição em tábuas de bronze e colocaram as colunas conservadas no Monte Sião. Eis a cópia dessa inscrição. No dia 18 do mês de Elu, no ano de 172, o terceiro ano do pontificado de Simão, sumo sacerdote, insigne em Azaramel, na grande assembleia dos sacerdotes do povo, dos chefes das nações, dos anciãos do país, foi declarado o seguinte: no momento em que as guerras renasciam sem cessar no país, Simão, filho de Matatias, descendente de Joaribe, e seus irmãos, expuseram-se ao perigo e resistiram aos inimigos de sua pátria, para salvar o templo e a lei, levando seu povo a uma grande glória. Jonatas reuniu seu povo e tornou-se o sumo sacerdote. Depois foi reunir-se ao seu povo. Os inimigos quiseram invadir o país para devastá-lo e lançar a mão sobre os lugares santos. Mas então se levantou Simão, combateu por sua nação, distribuiu uma grande parte de seus bens para armar os homens de seu exército e pagar o seu soldo. Fortificou as cidades da Judéia, assim como Bet-sur, que se situa na fronteira, outrora arsenal do inimigo, onde ele estabeleceu uma guarnição judia. Jope, que se acha na costa, Gazara na região de Azoto, outrora povoada de inimigos, que ele substituiu por judeus, e muniu todas estas cidades com o que era necessário para sua defesa. O povo viu o procedimento de Simão e a glória que ele queria adquirir para sua raça. Escolheu-o para chefe e sumo sacerdote, por causa de tudo o que havia efetuado pela justiça e fidelidade que guardou a sua pátria, e porque procurava de todo modo exaltá-la. Sobre sua autoridade, o povo tinha chegado a rechaçar os pagãos de seu território e a expulsar os ocupantes da cidade de Davi em Jerusalém, lugar no qual haviam estabelecido uma fortaleza e da qual saíam para manchar os acessos do templo e profanar gravemente a santidade. Simão colocou ali uma guarnição judia, fortificou-a para proteger o país e a cidade e ergueu os muros de Jerusalém. Depois disso, o rei Demétrio confirmou Simão no cargo de sumo sacerdote, contou-o no número de seus amigos e demonstrou-lhe uma grande consideração. Com efeito, ele soube que os romanos davam aos judeus o nome de irmãos, de amigos e de aliados, e que tinham recebido com honra os enviados de Simão. Soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse o chefe e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, as regiões, os armamentos e as fortificações, que se ocupasse do culto e fosse obedecido por todos, que no país todos os documentos fossem escritos em seu nome, e que andasse vestido de púrpura, ele trouxesse fivelas de ouro. Não seria permitido a ninguém do povo ou dos sacerdotes rejeitar uma só de suas disposições, contradizer suas ordens, convocar uma assembleia no país sem sua autorização, vestir-se de púrpura ou usar fivela de ouro. Quem quer que agisse contra essas decisões ou violasse um de seus artigos seria culpado. Aprove ao povo permitir a Simão agir conforme essas normas. Simão aceitou, prontificou-se a ser sumo pontífice, chefe do exército, governador dos judeus e dos sacerdotes, e exercer a autoridade suprema. Foi ordenado que essa inscrição fosse gravada em placas de bronze e colocada num lugar visível da galeria do templo, ao passo que uma cópia seria depositada na sala do tesouro, à disposição de Simão e de seus filhos.